Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Circuitos Elétricos para Automação. Na aula de hoje nós vamos abordar a segunda metodologia sistemática para análise de circuitos, a lei das malhas. Ok? A lei das malhas, pessoal, está pautada na segunda lei de Kirchhoff, que assegura para a gente que a somatória, das tensões ao longo de um caminho fechado em um circuito elétrico deve ser sempre zero. Para dar início ao nosso estudo, vamos considerar um circuito genérico formado por uma fonte de tensão e alguns resistores, ok? Aqui está esses resistores. Aqui nós temos o nosso circuito. Vou considerar um circuito genérico, então essa fonte vale VF, e vou ter aqui os resistores R1, R2, R3, R4 e R5. Olha, vocês já estudaram a lei dos nós. Então vocês sabem que se fosse resolver esse problema por nó, nós teríamos que contabilizar os nós essenciais. Teríamos 1, 2, 3, 4 nós essenciais, atribuiríamos a um deles a tensão nula, esse seria o nó de referência, sobraria então 1, 2, 3 nós essenciais a serem equacionados. Se eu colocasse o nó de referência nesse ponto, eu teria entre esse nó essencial e o nó de referência a tensão VF, ou seja, a tensão do nó aqui já estaria definida. Nós teríamos que equacionar dois outros nós e chegar em duas equações, resolver e achar as tensões de nó. Por malha, pessoal, a gente não precisa definir nó de referência, porque agora a gente vai percorrer caminhos fechados, O que a gente vai precisar definir aqui são os sentidos de circulação das correntes nas malhas. Então, nós precisamos primeiro definir o que é uma malha. Uma malha, por definição, é um caminho fechado que não contém nenhum outro caminho fechado internamente. Então, nesse circuito eu teria uma malha fechada aqui, uma malha, duas malhas, três malhas. Vejam que essa malha externa, que na verdade não seria nenhuma malha, nesse caminho fechado externo, não configura uma malha porque ele contém outros caminhos fechados internamente. Se eu equacionar esse caminho externo, eu vou chegar em uma equação que é uma combinação linear das demais. Então, ela não contribui na formação dos sistemas de equação para resolver o circuito. Tá? Agora que a gente tem, então, o conceito de malha, a cada uma das malhas nós vamos definir uma corrente, corrente de malha. O sentido que eu defino as correntes de malha ele é uma exclusividade do analista. Eu posso colocar no sentido horário, no sentido anti-horário, e uma malha independente da outra. Então, eu posso colocar essa aqui no sentido horário e desenhar essa no sentido anti-horário, ou todas no sentido, tanto faz. A minha preferência sempre é desenhar todas as correntes no mesmo sentido e no sentido horário, mas é porque eu já me habituei a resolver assim. Okay? Então, vocês podem escolher do jeito que vocês acharem melhor. Então, seguindo o que eu havia comentado, eu vou desenhar as correntes todas no sentido horário. Vou chamar essa aqui de corrente 1. Então, estou considerando que essa é a minha malha 1. Aqui eu vou ter uma corrente I2 na malha 2 e aqui uma corrente I3 na malha 3. Certo? Pessoal, agora a coisa é bastante simples. Veja, se eu estou na malha 1, eu percorro a malha considerando para as fontes de tensão o sinal de onde eu encontrei a fonte. Por exemplo, percorrendo esse sentido, eu encontrei menos, então é menos VF. E na referência aqui da malha 1, eu vou considerar as tensões nos resistores sempre positivas, porque a corrente I1 vai entrar sempre no terminal positivo, já que eu estou na malha 1. Então, se eu estou na malha 1, veja que esse resistor ele está sempre submetido a uma diferença de corrente, porque eu desenhei as correntes no mesmo sentido. Esse resistor é percorrido pela corrente I1 nesse sentido e pela corrente 2 no sentido oposto. Se eu estou fazendo o caminho fechado da malha 1, a corrente 1 entra no terminal positivo, então a I2 no negativo. Então esse resistor está submetido a uma diferença de corrente I1 menos I2. Assim como esse resistor R3 está submetido a uma diferença de corrente I1 menos I3, porque estou na malha 1. Então vamos lá. Percorrendo essa malha, no sentido de I1, eu tenho primeiro menos VF, mais a tensão em cima do resistor R1. Pela lei de Ohm, queda de tensão é a resistência vezes a corrente, então vai ficar mais R1, que é a resistência, vezes a corrente que o atravessa. E essa corrente, como eu estou na malha 1, vai ser I1
menos I2. I1 menos I2. Depois eu chego aqui no resistor R3, né? Sair daqui, passei na fonte, no resistor mais R3, vezes a corrente que eu atravesso. Que nesse caso, como eu estou percorrendo no sentido da malha 1, é I1 menos I3. Então fica I1 menos I3. E isso tem que ser igual a zero. Veja que se eu tivesse atribuído sentido diferente a uma das correntes, eu tenho que tomar cuidado, porque não necessariamente vai aparecer a diferença. Por exemplo, se o I2 estivesse no sentido contrário, seria I1 mais I2 passando pelo resistor R1. Por isso que é legal sempre criar o hábito, né, de sempre atribuir as correntes no mesmo sentido, porque daí a gente se habitua a trabalhar sempre com a diferença, tá? Eu prefiro fazer assim, mas vocês sintam-se livres para fazer do jeito que vocês acharem melhor, ok, pessoal? Aqui agora a gente pode simplesmente juntar os termos semelhantes, né? Porque as minhas variáveis são I1, I2 e 3, então eu coloco I1. Quais são os coeficientes de 1? Olha, tem R1 aqui, tem R3 aqui, e 1 mais R3. Aí eu tenho menos R1 e 2, e eu tenho menos R3 e 3, e essa equação vai ser igual a VF. Com isso, eu montei a minha primeira equação de malha. Lembrando a vocês, né, como eu tenho 3 malhas, depois a gente vai estudar os casos especiais, mas como eu tenho 3 malhas, numa análise prévia, eu posso considerar que a quantidade de equação é igual à quantidade de malha. Então, olha que interessante, se fosse por nó, conforme eu falei para vocês antes, eu precisaria equacionar esse nó e esse, colocando o nó de referência aqui embaixo, porque a tensão desse nó seria definida pela fonte. Então, numa análise por nós, eu precisaria de 2 equações, um sistema 2x2. Já por malha, para esse mesmo circuito, eu preciso equacionar 3 equações, ou seja, um sistema 3x3. Daí a importância, pessoal, de vocês verificarem que a escolha do método entre malha e nó pode definir a dificuldade de análise, né? A gente sempre tem que, antes de começar a resolver o circuito, contar quantas equações eu precisaria por malha, quantas equações eu precisaria por nós, e aí sim definir o método mais adequado. Para isso a gente tem que ter um entendimento, né? Que pelo método dos nós, a princípio, a quantidade de equações é igual à quantidade de nós essenciais menos 1, já que há um nó de referência com tensão imposta igual a 0 volt. E pelo método das malhas, o número de equações é igual ao número de malhas, ok? Vamos então analisar o nosso segundo nó. Esse aqui eu não anotei, mas eu vou anotar aqui, ó. Esse aqui é não nó, né? Desculpa. Nossa segunda malha. Essa aqui era a malha. Vou anotar aqui a malha 1, tá? Agora eu vou fazer aqui a malha 2. Malha 2 eu defini aqui como o I2. Detalhe importante de ser percebido. Por que essa equação aqui ela depende de I1, I2 e 3 e tem uma constante no segundo termo? Porque havia uma fonte na malha, né? Essa fonte aparece lá do lado, aliás, do lado direito, aparece aqui do lado direito como uma constante. Essa segunda malha, ela não tem fonte. Então, todos os termos dela vão ser calculados como produto resistência corrente. Então, ela vai ser igualada a zero. Esses detalhes são importantes, né? Porque já nos permitem, de antemão, saber mais ou menos qual é o formato da equação que eu vou obter, e daí eu consigo verificar se tem erro só olhando, tá? Então vamos lá, vamos começar por aqui. Nesse caso eu estou na malha 2, vou percorrer nesse sentido, então as quedas de tensão vão ser sempre na referência da malha 2 agora. Vejam, nesse caso o resistor R2 depende só de 2, então vai ficar R2 e 2, que é a tensão nesse resistor, mais a queda de tensão no resistor de 4. Então vai ficar mais R4 vezes a corrente que o atravessa. Nesse caso, como eu estou na malha 2, eu considero que a corrente I2 entra no terminal positivo do resistor. Então vai ficar I2 entrando no positivo, menos I3 entrando no negativo. I2 menos I3. Notem, pessoal, de novo, se eu tivesse desenhado o I3 no sentido contrário, as duas correntes entrariam no terminal positivo e elas se somariam. Tá? Mas eu vou colocar aqui a resistência R1, que multiplica, agora então eu fiz R2 e 2, mais R4 e 2 menos I3, mais R1 e 2 menos I1. A corrente I2 entra no positivo e a I1 no negativo. I2 menos I1.
Lembrando que a somatória das tensões no caminho fechado, na malha, tem que ser igual a zero. Novamente, né, a gente pode colocar os coeficientes, os termos, as variáveis de malha, que aqui são as correntes em evidência. Então, eu vou ter I2 que multiplica menos R1, I1 que multiplica menos R1, então fica menos R1 em 1. Só tem esse termo aqui em 1. Depois eu estou na malha 2, então eu tenho R2 e 2, R4 e 2, R1 e 2. Então, mais I2 que multiplica R2 mais R4 mais R1. E depois eu tenho menos R4 e 3. Menos R4 e 3 igual a zero. Só reajustando então, né, eu vou multiplicar a equação toda por menos 1 para assumir com esse negativo aqui. Eu nunca gosto de carregar o negativo no primeiro termo, porque de repente de uma linha para outra ele desaparece e causa um erro para a gente, né? Então vai ficar aqui R1 e 1 menos, multiplicando tudo por menos 1, vai ficar R1, R2, R4, R1 mais R2 mais R4, mais, troquei o sinal desse termo também, R4 e 3 igual a zero. Veja, né, pessoal, não é difícil, é simples, né? Só tem que fazer com muita atenção para não errar o sinal e percorrer cada uma das malhas no seu sentido, tá? Vejam que uma vez definido o sentido das malhas, eu não posso alterar, tem que manter o sentido, né, até o final da análise. Falta agora a malha 3. Vamos definir a malha 3. Nesse caso, o que nós vamos ter? Seria essa malha novamente, ó, aqui ficou igualada a zero, conforme eu havia falado para vocês. Veja que essa malha de novo tem 3 resistores, não contém fontes. Então nós teríamos, vamos começar aqui pelo R5, que está sozinho. Então ele é percorrido somente pela corrente 3. Então fica R5 e 3, mais R3, que é aqui. Veja que agora estou na malha 3, então o positivo deve estar aqui embaixo. Então fica I3 entrando no terminal positivo, menos I1 entrando no terminal negativo, mais I3 menos I1, mais R4, que multiplica, agora I3 menos I2, I3 menos I2, igual a zero. Veja, pessoal, alguém pode perguntar, e se eu tivesse desenhado uma das correntes no sentido contrário, as equações ficariam diferentes? Sim, ficariam. E o que mudaria no fim das contas? Olha, se com as 3 correntes no mesmo sentido, eu chegaria, por exemplo, em uma corrente menos 1 ampere, 2 ampere e 5 ampere, ou amperes, né, para ser mais correto, 1 ampere, 2 e 5 amperes, se essa aqui era negativa nesse sentido e o colega fez desenhando ela no sentido contrário, ele chegaria no mesmo valor numérico, mas com um valor, um sinal diferente. Porque quando eu inverto o sentido de circulação da corrente, na verdade, eu estou falando, olha, a corrente circula sim, se ela deu positiva e eu inverter, ela ficaria negativa. Então, trocar o sentido de circulação da corrente só muda o sinal, mas vejam que sempre quando eu vou analisar um circuito, né, o resultado do circuito só faz sentido se eu analisar o circuito junto, se eu verificar o circuito. Olha, se a corrente 1 deu 2 amperes, aí eu vou no circuito, 2 amperes nesse sentido. Então, se eu tivesse desenhado no sentido contrário, daria menos 2 amperes. Tá? Então, do mesmo jeito que a escolha das tensões de nó e nó de referência, lá no método dos nós, é uma premissa de quem analisa, definir o sentido das correntes de malha no método das malhas é uma premissa de quem analisa, ok? Vamos voltar para cá e vamos juntar os termos iguais. Então, eu tenho menos R3 e 1, menos R3 e 1, tenho menos R4 e 2, menos R4 e 2, que é esse segundo termo, e tenho aqui mais, tenho R5, R3 e R4 e 3. Então vai ficar R3 mais R4 mais R5 vezes I3 igual a zero, certo? Tá aqui. Então, pessoal, de novo, multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter R3 e 1 mais R4 e 2 menos R3 mais R4 mais R5 e 3, aqui faltou fechar parênteses, e 3 igual a zero. Essa é a nossa terceira equação de malha. Agora, né, eu poderia usar qualquer método de análise de matemática aí, de solução de sistemas lineares e achar os valores de 1, 2 e 3.
Definidos os valores de 1, 2 e 3, eu consigo calcular qualquer outra coisa desse circuito, né? Tensão nos resistores, potência, o que for necessário, tá? Então, com isso, a gente viu aqui um exemplo geral de como se aplica a lei das malhas, e agora a gente vai fazer um exemplo numérico para colocar um pouco mais em prática e tornar o sentimento mais palpável. Então, vamos fazer agora, pessoal, então, um exemplo, né, numérico aqui. Vamos resolver um circuito. É um circuito simples também, vamos começar devagar, né? Eu tenho uma fonte de tensão, um circuito bem parecido com esse, eu vou ter um resistor, aqui eu vou ter um resistor, mais um resistor, aqui em cima eu vou colocar outro, só que agora vamos complicar um pouquinho, vou colocar aqui uma fonte controlada. Aqui está. Eu vou dar os nomes agora, essa fonte aqui vai ter valor de 50 volts, essa fonte aqui, esse resistor é 5 ohms, esse outro é 1 ohm, esse aqui é 4 ohms, aqui eu tenho 20 ohms, aqui vai passar uma corrente que eu chamei de I-alfa, tá? E essa corrente alfa controla essa fonte de tensão controlada por corrente e o seu valor é 15 I-alfa. Ok, pessoal? Então nós temos que resolver esse circuito utilizando o método das malhas, tá? Se fosse sempre agora, eu vou sempre puxar para comparação, porque a gente tem que sempre fazer isso antes de começar a análise. Bom, se eu fosse resolver por nó, eu teria um nó essencial, 2 nós essenciais, 3 nós essenciais, 4 nós essenciais. Então, eu precisaria, a priori, de 3 equações, porque um dos nós essenciais seria o nó de referência, por exemplo, esse aqui. Tá? Só que veja, se esse aqui é um nó essencial e esse é o de referência, a tensão desse nó já está definida e vale 50 volts. E se esse é outro nó essencial e aqui é referência, aqui eu tenho de novo uma fonte de tensão, então o nó desse nó essencial também estaria definido em 15 e alfa. Portanto, eu precisaria equacionar só esse nó do meio, ok? Então, a priori, se fosse resolver esse circuito aqui pelo método dos nós, eu precisaria de uma equação, certo? Seria bastante simples. Mas nosso objetivo aqui, nesse caso, é facilitar, né? Entender. Vamos resolver pelo método das malhas. Vou usar aquele padrão que eu especifiquei para vocês, vou definir essa corrente como sendo de 1, vou colocar essa corrente aqui como sendo de 2 e uma terceira corrente aqui como sendo de 3. Pessoal, percebam que alfa não é variável de malha, e alfa é a corrente definida para controlar a fonte. Ela já vem no problema, né? Não sou eu que defino, eu defino só as correntes de malha. Tá? E 1 e 2, aqui ficou ruim de ver, né? Eu vou arrumar aqui, essa aqui é I2, essa aqui também ficou ruim de ver, aqui é I3, certo? As correntes I1, I2 e I3. Vamos começar então pela malha 1, seguindo aquele mesmo raciocínio que a gente fez no exemplo anterior, então eu tenho menos 50, nesse sentido, mais a queda de tensão no resistor de 5 seria mais 5, que multiplica, e 1 no terminal positivo, menos I2 no negativo, e 1 menos I2, mais o resistor de 20 ohms, que multiplica, e 1 no positivo, menos I3 no negativo, e 1 menos I3. E isso vai ser igual a zero. Então, veja, eu tenho 5 e 1 mais 21, 25 e 1. Depois eu tenho I2, menos 5 e 2, menos 5 e 2. Menos 23 igual a 50. Né? Tudo múltiplo de 5 aqui, então fica 5 e 1 dividido tudo por 5, né? Menos e 2, menos 4 e 3 igual a 10. Essa aqui, então, é a minha primeira equação de malha, certo? Equação da malha 1. Eu não falei antes, tá? Mas o objetivo aqui para esse exercício é calcular a potência em todos os elementos. Vou escrever aqui, ó, potência em todos os elementos. Esse é o nosso objetivo aqui, calcular a potência em todos os elementos. Pessoal, feita a malha 1, vamos à malha 2. Malha 2, que está. Olha, malha 2 aqui em cima. Veja que ela não contém nenhuma fonte, então quando eu fechar essa malha, ela vai ficar igualada a zero. Vou começar lá pelo resistor de 1, então vai ficar 1 e 2, que é 1 ohm vezes a corrente 2 da queda de tensão,
mais 4, que é esse resistor, que multiplica a corrente que passa por ele. Agora eu estou na malha 2, então é I2 menos I3. I2 menos I3. Mais 5, que é esse resistor aqui, que multiplica, estou na malha 2, I2 menos I1. I2 menos I1. Isso tem que ser zero. Então veja, eu tenho menos 5 I1. Aí I2 eu tenho 1 mais 4 mais 5. 1 mais 4, 5 mais 5 mais 10. I2 é mais, aqui vai estar, mais não, né? Ficaria menos, deixa eu riscar aqui, menos, é 4 e 3, isso é igual a zero, certo? Então eu tenho menos 5 e 1, eu vou multiplicar já por menos 1, então vai ficar mais 5 e 1, menos 10 e 2, mais 4 e 3, igual a zero, certo? Esse mais aqui eu vou passar um risco vermelho em cima, porque ele não precisaria estar aqui. Não precisa marcar o sinal positivo. E está aqui a minha segunda equação de malha. Ok? Segunda equação de malha feita. Outra coisa que é interessante de vocês perceberem, né? Olha só. Quando eu equacionei a malha 1, vejam que o termo de I1 ficou positivo e os demais ficaram negativos. Quando eu equacionei a malha 2, isso porque eu coloquei todas as correntes no mesmo sentido. Quando eu percorri a malha 2, né, vejam que antes de multiplicar por menos 1, o termo da malha 2 ficou positivo e os outros negativos. Então também é outro jeito de a gente verificar, né, se a equação está caminhando para o sentido certo. Defino todas as correntes no mesmo sentido e disse, a malha que eu estou vai resultar num termo positivo. A corrente da malha que eu estou, e as demais serão multiplicadas por números negativos. Tá? É só um jeito de ir checando. A gente vai criando essas manhas, né? Para escrevendo a equação e já sentir se elas estão certas ou não. Tá? Vamos então para a malha 3. Malha 3, nós teremos essa aqui. Aqui a gente tem um elemento novo, né? A gente tem uma fonte de corrente, de tensão controlada por corrente. Será que a dificuldade fica muito maior? Vou mostrar para vocês que não, porque no fim das contas a gente consegue representar a corrente alfa em função das correntes de malha. Já vamos fazer isso aqui. Por exemplo, veja que aqui I alfa ela aponta para baixo e está no resistor de 20. E esse resistor, né, ele tem uma corrente I1 no mesmo sentido de alfa e uma corrente 3 no sentido oposto de alfa. Então veja, quem é I alfa? I alfa vai ser I1, porque I1 está no mesmo sentido dela, menos o I3 que está no sentido oposto. Veja que com isso, né, eu já consegui representar a minha corrente alfa em função das correntes de malha, que são as variáveis do meu sistema. Feito isso, eu já posso reescrever essa fonte. A fonte, na verdade, ela vale 15 e o menos I3. Agora eu não tenho mais uma variável estranha em alfa no circuito, né? Já representei a minha fonte controlada em função das variáveis de malha. Veja que se eu tivesse desenhado as correntes no sentido oposto, mudaria essa equação, mas o resultado final dá sempre o mesmo. Tá? Então vamos andar no sentido de 3. Eu vou ter aqui 20, que é o valor da resistência, vezes a corrente que passa por ele, ou por ela, né? Se for a resistência aqui, então eu tenho I3 menos I1. I3 menos I1, 20, I3 menos I1, porque eu estou no sentido de 3. Mais 4, aí vai ficar I3 menos I2. I3 menos I2. Mais, né? Mais porque eu entrei no terminal positivo da fonte e o seu valor, que é 15 e alfa, ou 15 e 1 menos I3. Eu vou colocar aqui embaixo 15 e 1 menos I3. Isso, pessoal, tem que ser igual a zero. Certo? Então, veja, a dificuldade adicional causada pela existência da fonte de tensão controlada por corrente é o equacionamento da variável de controle alfa em função das variáveis de malha que eu defini como a priori aí na minha análise, ok? Então a gente pode aqui juntar os termos. Veja que agora aquela regra de contabilizar o sinal positivo e negativo não vale, né? Porque eu inseri um termo aqui que depende de corrente por causa da fonte controlada. Então eu tenho menos 21 mais 15 e 1. Então eu tenho menos 5 e 1. Menos 20 com mais 15.
Termos I2 aqui eu não tenho, eu tenho menos 4 e 2 aqui, menos 4 e 2. Eu tenho 23, 24 e 3, menos 15 e 3, ou seja, eu tenho mais 9 e 3. Isso tem que ser zero, certo? Então vamos lá. Menos 21 com mais menos 21 mais 15 e 1, dá menos 5. Para o I2, eu tenho menos 4 e 2, e o I3 eu tenho 20, 24, menos 15 mais 9. Tá? Essa equação não dá para simplificar, o que eu posso fazer é multiplicar inteira por menos 1, aí fica 5 e 1, mais 4 e 2, menos 9 e 3, igual a zero. Essa aqui, então, é a minha terceira equação de malha. Com essas três equações, pessoal, eu monto o sistema que, ao ser resolvido, me devolverá os valores de 1, 2 e 3. Então, se vocês montarem o sistema, vou fazer o sistema aqui rapidamente, né? Eu tenho 5 e 1, menos 2, menos 4 e 3 igual a zero. A segunda equação é 5 e 1, menos 10 e 2, mais 4 e 3 igual a zero. E a terceira é 5 e 1, mais 4 e 2, menos 9 e 3 igual a zero. Essa aqui não é igual a zero, é igual a 10 aqui. Igual a 10. A primeira aqui é igual a 10. Então, resolvendo esse sistema, pessoal, a gente vai chegar nos valores. Pode usar aí uma calculadora, né? O computador, já que a gente está no ensino remoto, para calcular os valores. A gente vai chegar que o I1 vale 29,6 amperes, o I2 vale 26 amperes e o I3 vale 28 amperes. Tá? Esses aqui são os resultados que efetivamente me interessam. Uma vez que nós calculamos as correntes de malha, vou colocar aqui, né, que são as correntes de malha, nós podemos então partir para a análise e calcular a potência em todos os elementos, porque esse aqui, né, era o nosso objetivo. Ok? Vou trocar de folha e a gente já volta. Então, pessoal, aqui eu já tenho o circuito redesenhado, né, para a gente não precisar ficar olhando duas folhas ao mesmo tempo, com os valores que nós havíamos calculado anteriormente. Também, para cada um dos elementos de circuito, eu dei um nome, né? Fonte 1, R1, R2, R3, R4 e a fonte 2. Vamos começar então o cálculo das potências pelos resistores. Começando pela potência do resistor 1. Olha, o resistor 1 está aqui. Vejam que, como eu conheço as correntes das malhas, eu posso usar aquela equação que relaciona a potência com a resistência com a corrente ao quadrado. Né? Então, seria R1 vezes o IR1 ao quadrado. Nesse caso, o R1 vale 5 e o IR1 ao quadrado é o I1 menos I2 ao quadrado. Então, fica I1 menos I2 ao quadrado. Vejam que aqui pouco importa, né, se eu faço I1 menos I2 ou I2 menos I1, porque a subtração está sendo elevada ao quadrado. Então, nesse caso, eu teria PR1 igual a 5, que multiplica I1 menos I2, dá 3,6 ao quadrado. Se nós calcularmos isso, então, nós vamos chegar aqui no valor de 64,8 watts, ok? Podemos repetir esse mesmo procedimento para os outros resistores. Então, o PR2 vai ser o valor da resistência, que seria 1 vezes a corrente ao quadrado. E a corrente que passa por ele é o I2. Então, vezes 26 ao quadrado. E o valor vai dar 676 watts. Aqui. O PR3, né, que é esse resistor aqui, ele vai ser a resistência 20 vezes a corrente que passa por ele, que seria I3 ou menos I1 ou I1 menos I3, que seria então 1,6 ao quadrado, né? 29,6 menos 28, e o resultado disso dá 51,2 watts. E por fim temos o PR4, que é a potência no resistor 4, que seria esse aqui, a resistência é 4 ohms, vezes a corrente que passa por ele, que é o I3 menos I2,
que dá 2 ao quadrado, que é igual a 16 watts. Então, com isso, eu vou destacar aqui a potência nos resistores. Potência no resistor 1, potência no resistor 2, potência no resistor 3 e a potência no resistor 4. Ok? Calculadas as potências nos resistores, aqui eu não preciso me preocupar se gera ou consome energia, porque são resistores, eles sempre irão dissipar energia. Ok? Agora a gente pode partir, pessoal, para o cálculo da potência na fonte 1. Olha, trata-se de uma fonte de tensão, então será o produto da tensão vezes a corrente que atravessa essa fonte. No caso, como eu já conheço as correntes de malha, esse ramo aqui não está compartilhado entre malhas, a corrente que passa pela fonte é o próprio I1, certo? O que eu preciso verificar agora é a regra do sinal passivo. Veja que pelas minhas definições a corrente entra no negativo, então aqui eu coloco menos na frente, certo? Alguém poderia perguntar, e se eu tivesse desenhado a corrente ao contrário, professor? Aí ela entraria no positivo e essa fonte passaria de gerador para carga, por exemplo? Não, porque veja, se você tivesse desenhado a corrente ao contrário, você não colocaria o menos na frente. Mas como desenhou ao contrário, a própria corrente teria sinal negativo e que compensaria esse sinal. Então o resultado não muda com o sentido que você arbitra as correntes de malha. Tá? Então aqui eu tenho a tensão da fonte é menos 50 vezes a corrente que passa por ela, 29,6 volts. Então a potência da fonte 1 vai render para nós menos 1480 watts, tá? Aqui o resultado. Então, vamos marcar a potência aqui. E por fim, a gente tem a potência da fonte 2. A potência da fonte 2, de novo, é uma fonte de tensão, então vai ser VF2. Aqui eu coloquei VF, né? Seria VF1, né? VF2 vezes a corrente que passa por essa fonte. Novamente, né, uma fonte que não é compartilhada entre malhas, então a corrente da malha é a própria corrente da fonte, que nesse caso vai ser o I3. Veja que nesse caso a corrente entra no terminal positivo, então eu não vou mudar o sinal aqui pela regra do sinal passivo. Ok? Vamos lá, pessoal. VF2, o VF2 vale 15 alfa, então vamos calcular o I alfa. Nós já havíamos equacionado o I alfa é I1 menos I3. I1 menos I3, e isso vai valer o I1 é 29,6 menos o I3 que é 28. I1 menos I3. Então o I alfa é 1,6 amperes. Né? Deixa eu destacar aqui o valor do I alfa. Agora a gente pode então calcular a potência na fonte 2 como sendo 15 vezes o I alfa, que é 1,6, isso aqui é o valor da tensão, vezes a corrente 3, e a corrente 3 vale vezes 28. Então, a potência na fonte 2 vai ser 672 watts. Aqui está o resultado. Uma vez que nós tenhamos calculado a potência de todas as fontes, a gente pode verificar o somatório de potência, porque tem que ser zero, né? Toda a energia gerada tem que ser consumida pelo circuito. Se o somatório da potência é diferente de zero, é porque erramos em algo. Então, fazendo aqui, pessoal, o somatório das potências, né? Nós vamos ter, vamos começar aqui, 64,8 mais 676 mais 51,2 mais 16. Essa aqui também gera, é uma fonte que gera, né? Mais 672 menos 1480. Se vocês fizerem, vocês vão chegar aqui no resultado que é igual a zero. Ou seja, comprovamos que a nossa análise está adequada porque o somatório das potências é consumido. A menos que eu tenha errado duas vezes e um erro cancelado o outro, o resultado está ok, certo? Então, fica claro aqui para vocês, eu acho, né, que depois da solução desse circuito, a gente conclui que o método dos nós, do método das malhas, ele permite fazer uma análise também bastante simples. O que eu tenho que verificar sempre é o sentido das correntes, né, que eu estou arbitrando, porque dependendo de como eu arbitro, essas correntes vão se somar ou diminuir nos elementos de circuito na hora da análise, tá, pessoal? A priori, a gente estabeleceu uma regra,
dizendo que o número de malhas é igual ao número de correntes que vão ser as variáveis do sistema, ou seja, o número de malhas é igual ao número de equações. Mas existem casos particulares a essa regra e é o que nós vamos abordar agora, os casos particulares. Tá? Existe um primeiro caso particular, então chama assim caso particular 1, que nós vamos estudar agora já por meio da análise de um circuito, como a gente fez lá na análise por nós, ok? Para estudar esse caso particular, vamos considerar esse circuito. Uma fonte de corrente, um resistor em paralelo, uma fonte de tensão, menos mais, aqui mais um resistor, outro resistor e por fim mais um, aqui. Já está. Então, vou colocar os valores, essa fonte vale 4 amperes, essa fonte aqui vale 60 volts, esse resistor vale 20 ohms, esse outro vale 80 ohms, aqui eu tenho 10 ohms e aqui eu tenho 30 ohms, ok? O nosso objetivo, então, consiste em fazer a análise desse circuito pelo método das malhas e concluir, então, qual é a diferença, qual é o caso, o que ele tem de especial, ok? Vamos lá. Primeira coisa é definir as correntes de malha. Eu vou usar aquela regra que eu falei para vocês, definir todos no sentido horário. Então, eu tenho I1, I2 e I3. Aqui está, I1, I2 e I3. Bom, então se eu tenho 3 malhas, tenho 3 correntes de malha, 3 equações. Seria isso a priori, só que eu vejo que não, porque olha só, pessoal, aqui eu tenho uma fonte de corrente, eu sei que a fonte de corrente ela impõe a corrente no ramo onde ela passa. E a simples expressão desse circuito me permite concluir, né, que I1 vale 4 amperes. Né? Ou seja, essa malha que tem uma fonte de corrente que não é compartilhada com outra malha, ela não precisa ser equacionada porque a fonte impõe a corrente. Veja que se eu tivesse desenhado o I ao contrário, simplesmente eu escreveria aqui que I1 é igual a menos 4 amperes. De qualquer forma, a corrente da malha está definida. Então, esse caso particular 1, ele tem essa exceção. O número de malhas no primeiro momento, o número de equações no primeiro momento é igual ao número de malhas. Mas se houver no circuito alguma fonte de corrente que não é compartilhada entre malhas, como nesse caso, veja que essa fonte de corrente pertence somente a essa malha, a corrente da malha já fica definida pela fonte e ela não precisa ser equacionada. Então, efetivamente, nesse circuito, eu precisaria analisar as duas malhas restantes. E é o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Esse resultado aqui vem da malha 1, né? Aqui. Agora, vamos analisar a malha 2. Ao analisar a malha 2, eu tenho 20, que multiplica, e 2 menos I1. Só que I1 já conheço que é 4, então fica 2 menos 4. Depois eu encontro a fonte, menos 60, né? É uma tensão. Né? Vejam que quando estou fazendo somatório, estou fazendo somatório de tensões. 20 é resistência e 2 e 4 são corrente, e resistência vezes corrente dá volt. Né? Então, eu estou somando volt com volt. Menos 60 mais 80, que multiplica I2 menos I3, né? Porque eu estou assim, girando aqui na malha 2, a corrente 2 entra no terminal positivo, a corrente 3 entra no terminal negativo, então fica I2 menos I3, e o resultado disso tem que ser 0. Então, resolvendo aqui, vejo que essa equação não depende de I1, haja vista já ter substituído I1 por 4, então eu vou ter 22 com 82, eu vou ter 102. 20 com 80. Pare 3, eu vou ter menos 83. Menos 83. Isso vai ser igual, então, eu tenho menos 60 e 20 vezes 4, dá menos 80. Menos 80 com menos 60, menos 140, passa para o outro lado como sendo 140. Divide essa função inteira aqui por 20, fica 5 e 2, menos 4 e 3, igual a 7. E essa é a equação da malha 2, certo? Veja que é importante, né? Sempre fazer as análises para saber quantas equações vão resultar. Se eu fosse fazer por nó, veja que eu teria aqui um nó essencial, 2, 3, né? Então, teria
duas equações, só que eu vejo que eu tenho uma fonte de tensão entre os dois nós essenciais aqui. Então, isso aqui seria um supernó. Então, esse circuito por nó seria analisado por meio desse supernó. Por malha, através das duas equações. Então, vejam que é muito importante, pessoal, vocês terem esses conceitos muito claros para vocês conseguirem fazer as análises sempre com um método que vai resultar no menor esforço. Ok? Vamos à malha 3. A malha 3 é essa aqui. Veja que essa malha não contém fontes, então ela vai ser igualada a zero. Se nós, então, formos equacionar, né, veja que nós vamos ter aqui 80 vezes I3 menos I2. Então, 80 que multiplica I3 menos I2. Depois temos mais 10 I3 mais 33. Esses dois resistores estão em série, são percorridos pela corrente 3. Eu já posso inseri-los na equação como sendo 43. Então, mais 40 vezes I3, isso é igual a zero. Ok, pessoal? Então, se nós organizarmos, eu vou ter aqui menos 82, e aqui eu tenho 83 menos 43 mais 123 igual a zero. Posso dividir essa equação toda por 80, né? Eu vou multiplicar, eu vou dividir por 80, não, por 40, eu vou dividir por menos 40, então fica 2 e 2, menos 3 e 3 igual a zero. Essa é a minha outra equação, aqui está. Então, aqui está o nosso resultado, certo? Veja então que eu tenho duas equações, né? O I1 já estava definido, tem uma equação para a malha 2, uma equação para a malha 3. Se eu resolver esse sisteminha, eu acho o valor de I2 e o valor de I3. Obtendo então 3 amperes para I2 e 2 amperes para I3. Esse é o resultado esperado, ok? Depois de calcular então essas correntes, eu posso proceder do jeito que for necessário para calcular o que foi solicitado no problema. Então, só relembrando aqui, né, que nesse caso particular, o que houve de diferente em relação ao que nós estudamos no primeiro exemplo é que existia uma fonte de corrente e uma malha não compartilhada, certo? Uma malha que continha uma fonte de corrente que não era compartilhada com outra malha. Então, nesse caso, a corrente dessa malha passa a ser definida pela corrente imposta pela própria fonte. Ok, pessoal? Esse é o caso especial 1, o caso particular 1. Vou trocar de novo de folha para a gente estudar o último caso, que é o caso especial 2. Bom, nesse caso, pessoal, agora, o caso especial 2, para fazer essa análise, nós vamos considerar esse circuito. Ele é formado por alguns resistores e por duas fontes de tensão. Ok? Está. E aqui no meio eu vou adicionar uma fonte de corrente. Essa fonte aqui vai valer 100 volts, essa outra 50 volts. Esse resistor vale 3 ohms, esse vale 2 ohms, aqui tem 6 ohms e aqui 4 ohms. Por fim, a fonte vale 5 amperes. Para proceder à análise, conforme a gente vai fazendo sempre, eu vou definir as duas correntes de malha, I1 e I2. E a rigor, né, se nós formos pensar que eu tenho duas fontes, duas malhas, duas variáveis, duas equações. Contudo, se eu for equacionar essa primeira malha, eu vou ter menos 100 mais 3 e 1 mais a queda de tensão ou o incremento de tensão causado pela fonte de corrente, que eu não sei quanto vale, né? A fonte de corrente impõe corrente, mas a tensão entre seus terminais é desconhecida, é uma incógnita, uma variável do circuito. Então, nós vamos ter que adicionar. Vou colocar aqui mais ou menos um VF. A polaridade com que eu coloco que impõe essa tensão, que eu descrevo essa tensão, é definida por mim. Se alguém quisesse colocar o contrário, poderia fazer também. Veja agora, pessoal, VF passa a ser incógnita, né? Então a gente analisa considerando uma variável adicional. Então ficaria para a malha 1, eu teria menos 100 mais 3 e 1 mais VF mais 6 e 1 igual a zero, certo? Menos 100 mais 3 e 1 mais VF mais 6 e 1 igual a zero, fechei a malha. Juntando aqui dá 3 mais 6, 9 e 1 mais VF igual a 100 positivo. Essa aqui então é a equação da malha 1. Vejam que a gente já tem aqui um certo problema, porque
além da variável de malha, eu tenho uma variável adicional. Vamos à malha 2 para ver como que a gente pode solucionar isso. Na malha 2, eu vou começar por aqui, então eu tenho menos VF, mais 2 e 2, mais 50, mais 4 e 2, igual a zero. Então, eu tenho 2 mais 4, 6 e 2, menos VF, igual a menos 50. Essa é a equação da segunda malha. E aqui fica bem explicitado o problema que surge nesse caso. Veja, eu tenho variável de malha e variável inserida por ruído que eu não conheço a tensão da fonte. Eu tenho duas equações e três incógnitas, sendo que as equações de malha, as variáveis de malha são I1 e I2. Então eu vou juntar essas duas equações numa única para suprimir esse VF. Basta nesse caso aqui, está bem simples, né? Como eu tenho VF na equação menos VF na equação 2, eu vou somar as duas. Então vai ficar 9I1 mais 6I2 igual a 50. Então essa é a equação resultante. Veja que o problema é que eu tive que usar as duas equações de malha para compor uma única equação. Então faltaria uma equação adicional. Essa equação adicional ela pode ser também facilmente obtida, tá? Embora a gente tenha que equacionar as duas malhas para encontrar uma. Nesse caso particular, se chama justamente o caso particular, um caso especial, porque ele vai acontecer sempre que há uma fonte de corrente compartilhada entre duas malhas. Vejam, né? Se eu tivesse a fonte de corrente não compartilhada, como no caso anterior, a fonte de corrente acabava impondo a corrente da malha, o que me reduziria o número de equações. Nesse caso, a fonte de corrente está compartilhada entre duas malhas. Então, eu vou ter que usar as duas equações de malha para definir uma única equação do circuito. Mas, ao inspecionar o circuito diretamente, pessoal, a gente consegue extrair a equação auxiliar, a segunda equação, que é, nesse caso, I2 menos I1 igual a 5. Vejam que se eu tivesse desenhado as minhas equações de malha em outro sentido, mudaria essa relação, né? Poderia ser 2 mais I1 igual a 5, mas de qualquer forma teria uma combinação entre 2 e 1 igual a 5. Okay? Então, com essas duas equações, a equação 1 aqui com a equação 2, eu consigo resolver o circuito e chegar nos valores das correntes de malha. Vejam que o passo mais complexo aqui é atribuir VF, a tensão VF para a fonte, ter que equacionar as duas malhas para chegar numa equação resultante. Existe uma técnica que a gente pode usar para não precisar calcular essa e essa equação. A gente pode chegar aqui diretamente, através do que a gente chama do método da supermalha. Assim como havia o método do supernó, quando eu faço análise por nó, que existe o método da supermalha. Olha, para fazer a análise do método da supermalha, eu vou redesenhar aqui o circuito. Eu tenho aqui, aqui. O resultado final é exatamente o mesmo que a gente obteve, só que o método da supermalha me permite cortar, né, vamos dizer assim, procedimentos intermediários para achar a equação 1. Certo? Não preciso passar pelo cálculo das correntes, equacionar cada malha separadamente. 50 volts, 5 amperes, aqui eu tenho 3 ohms, 2, 6 ohms e 4 ohms. Então, como que eu vou proceder aqui esse método? Olha, eu vou definir minhas correntes de malha normalmente, e eu tenho que perceber que existe a supermalha antes da análise. Como que eu percebo que existe uma supermalha? Percebendo que entre as duas malhas existe uma fonte de corrente sendo compartilhada. Poderia haver elementos em série com a fonte, isso não muda, tá? Porque todo elemento em série com a fonte de corrente permanece submetido à corrente da fonte. Veja que se eu tivesse um resistor aqui, mesmo assim 2 menos 1 continuaria sendo 5. Uma vez que eu identifique a existência então, de uma fonte compartilhada entre duas malhas adjacentes, eu escrevo a equação auxiliar, que para esse caso é I2 menos I1 igual a 5. Salvo esse resultado, tá? I2 menos I1 igual a 5, e vou agora apagar do circuito, né? Vou desconsiderar, vou suprimir a fonte de corrente e tudo que estiver em série com ela. Então, se aqui tivesse um resistor em série, ou uma fonte em série de tensão, qualquer coisa em série com a fonte de corrente,
pode ser removido. Veja que quando eu faço isso, apagando a fonte de corrente, idealmente eu não estou modificando o circuito porque a equação aqui já contabiliza, né, o efeito da fonte de corrente no ramo. E vejo que se eu mudar o circuito ao redor, essa equação aqui ela permanece válida. Por isso que eu posso retirar a fonte, ok? Uma vez feito isso, agora eu vou considerar que todo esse caminho aqui é uma única malha. E vou equacioná-lo de uma única vez. Então vai ficar menos 100, mais 3 e 1, mais 2 e 2, certo? Mais 50, mais 4 e 2, mais 6 e 1, e o resultado disso tem que ser 0. Então vamos lá. Menos 100, mais 3 e 1, a corrente que passa pelo resistor de 3 é o I1, mais 2 e 2, aqui quem passa é o I2, mais 50, porque eu entro no terminal positivo, mais 4 e 2, mais 6 e 1 igual a 0. Pessoal, vejam, 3 e 1 com 6 e 1, 9 e 1. Depois eu tenho 2 e 2, mais 4 e 2, dá mais 6 e 2. E por fim, menos 100 com mais 50 dá menos 50, passa para o outro lado como mais 50. Aqui está a equação resultante da supermalha. Se a gente for fazer uma comparação direta, né, veja que essa equação 2 está aqui, e a equação resultante da combinação da análise das duas malhas pelo método tradicional aparece aqui diretamente no resultado da supermalha, ok? Então, sempre que vocês encontrarem num circuito uma fonte de corrente compartilhada entre duas malhas adjacentes, essa fonte de corrente pode estar sozinha ou com elementos em série, pensem em aplicar o método da supermalha, porque ele conduz ao mesmo resultado de uma forma muito mais rápida, ok? Pessoal, agradeço a todos pela presença. A gente encerra aqui o item análise de circuito pelo método das malhas. Não deixem de fazer exercícios e, se surgirem dúvidas, por favor, entrem em contato. Agradeço mais uma vez, estou à disposição. Até a próxima.